Hey there, welcome back to my channel. Seja muito bem-vindo ao meu canal para a nossa terceira aula. E hoje a nossa aula é sobre Past Simple e Present Perfect. Por quê? A gente chega então a um ponto crucial no aprendizado de inglês, que é a diferença de uso entre essas duas estruturas. Gente, todo aluno de inglês se depara com esse tema em algum momento. E com você não será diferente. Então, você já assistiu 2 aulas completas aqui no meu canal e você já aprendeu várias formas de usar esses tempos verbais. Só que aí chegou a hora de você aprender a compará-los e de entender quando usar um ou outro. E acredite, não é uma coisa difícil, eu repito aqui pela enésima vez que o segredo é você observar o quê? Os padrões, você já falou aí do outro lado muito bem, são os usos, são os padrões, comparar com a língua portuguesa, criar os teus exemplos e usar isso sempre que você tiver oportunidade. Então, dito isso, a gente vai colocar aqui essa ideia em prática mais uma vez. Então, vamos lá. Para a gente começar, pessoal, é o seguinte. A primeira coisa a ser dita aqui é que quando, ao usarmos palavras ou expressões que se referem a algo que já aconteceu, nós sempre vamos utilizar o past simple. Ou seja, quando você usar palavras, expressões como yesterday, yesterday morning, last night, last week, que mais? Last month, last year, ou talvez 5 months ago, 2 years ago, você sempre vai usar o past simple. Então dá uma olhada. Encontrei a Andressa ontem à noite. I met Andressa last night. O Fabiano foi ao cinema ontem. Fabiano went to the movies yesterday. Considere ali went to the. Faltou o artigo the, tá? Considere o the. O Neto estudou inglês 2 anos atrás. Neto studied English 2 years ago. O Eduardo saiu de férias mês passado. Eduardo went on vacation last month. O Paulo viajou para a Europa em maio. Paulo traveled to Europe in May. O Ricardo visitou a mãe dele ontem de manhã. Ricardo visited his mother yesterday morning. Então, esses são alguns exemplos. Qualquer coisa, gente, para o vídeo aí, pause o vídeo e observe as frases. Veja que em todas essas frases, a gente tem a estrutura past simple, passado simples. Por quê? Veja que em cada frase a gente utilizou uma expressão de tempo, um advérbio de tempo, para deixar bem claro para a pessoa quando o fato aconteceu. Então, nesses momentos, nós devemos usar o past simple. No entanto, quando nós queremos dizer que algo aconteceu e a gente ainda sente o efeito disso, né, que aconteceu, é comum a gente usar o present perfect sem dizer quando o fato aconteceu. Anota isso. Sem dizer quando o fato aconteceu. Isso é, não dizemos o momento em que aconteceu. Então, para facilitar, eu quero mostrar esses 2 exemplos aqui para você. Então, se eu digo assim, pessoal, o Carlos torceu o pulso semana passada. Carlos sprained his wrist last week. E a outra frase é a seguinte, o Carlos torceu o pulso e ele não consegue jogar basquete. Carlos has sprained his wrist, he can't play basketball. Então, note que na sentença 1, eu estou dizendo quando o fato aconteceu. Semana passada, last week. E na frase 2, eu não estou especificando quando aconteceu. E além disso, eu também estou dizendo a consequência desse fato agora. O Carlos não consegue jogar basquete. Entende? Então tem essa questão de consequência. Uma outra frase que eu quero te mostrar é a seguinte. Vamos pensar nessa mulher, vou chamar ela de Célia. E eu quero dizer assim, ó, a Célia lavou a louça esta manhã. Celia washed the dishes this morning. E a outra frase que eu quero te mostrar é a seguinte. A Célia lavou a louça, por favor, não use agora. Celia has washed the dishes. Please don't use them now. Então, note a mesma coisa. Na frase 3, é dito quando o fato aconteceu. This morning, essa manhã. Então, provavelmente, o falante já falou, ele disse essa frase aqui à tarde. Então, o fato aconteceu esta manhã. Amanhã já acabou, já é 2 horas da tarde, por exemplo. Entende? E quando eu digo Celia has washed the dishes. A Célia lavou a louça, mas não importa quando ela lavou. O que importa é que ela lavou a louça. Então, assim, a próxima frase aqui, a frase 4, né, a última frase, ela está informando o fato sem dizer quando ele ocorreu.
Olha que legal. E essa diferença é crucial entre past simple e present perfect. Então essa diferença, como você pode ver, pessoal, não é uma regra gramatical, mas sim uma questão de uso das palavras em inglês. Ou seja, se você usar uma expressão de tempo que indica quando o fato aconteceu, né, quando o fato ocorreu, como por exemplo na frase 3, aqui na primeira frase desse slide, você vai usar, tem uma alta probabilidade, né, de você usar o past simple. No entanto, se você quer apenas enfatizar o fato ocorrido, você vai usar o present perfect. E para isso a gente vai dar mais uma olhada aqui em alguns exemplos. Eu já comi o almoço, ou eu já almocei. I've eaten lunch already. Eu almocei ao meio-dia ontem. I ate lunch at 12 p.m. yesterday. Veja que aqui eu tenho data. O mesmo vai acontecer na frase 3 agora. A mesma coisa na frase 3. Ó. Ela terminou a lição de casa. She's finished her homework. Frase 4. She finished her homework last night. Opa, temos a data. Porque quando eu uso o present perfect, a data não é importante. O que importa é o fato de ela ter terminado a lição de casa. E já na frase 4, eu preciso mencionar quando ela terminou. Mesma coisa na frase 5. We've visited that museum before. Nós já visitamos esse museu antes, não importa quando. O que importa é que nós já estivemos aqui. We visited that museum 2 years ago. Há 2 anos atrás. Ah, então aqui a história é diferente, aqui eu preciso da data. Pensa agora num contexto de cinema, a pessoa diz assim, ó, cara, eu vi esse filme, é muito bom. I've seen that movie, it's really good. Não importa quando eu vi, mas o que importa é que a minha experiência foi boa assistindo o filme. Agora, se eu uso o past simple ou simple past, I saw the movie last week. Aqui está last weekend, né? Final de semana passado. Ou seja, tem data. I saw the movie last weekend. Aqui tem data. Porque o que importa, sim, a ação importa, mas o momento, quando ela aconteceu. Eles chegaram à estação. They've arrived at the station. Eles chegaram à estação na última sexta-feira. They arrived at the station last Friday. E por último, você está em casa e você fala assim para a pessoa, olha, eu perdi as minhas chaves. I've lost my keys. Não importa quando, o que importa é que eu estou procurando as minhas chaves, eu preciso das minhas chaves. Eu perdi as minhas chaves. I've lost my keys. Eu perdi as minhas chaves ontem. I lost my keys yesterday. Consegue perceber a diferença? Então, essas diferenças você certamente vai entender com o tempo. E aqui, pessoal, é preciso paciência para você compreender isso. Não tem jeito. Eu mesmo demorei muito para captar essa ideia quando eu estava aprendendo inglês lá no começo dos meus estudos. Então, quando eu aprendi isso, eu me senti um bobo. A gente acaba se sentindo um bobo, porque parecia tão claro ver isso, mas tudo tem o seu tempo, tá bom? Então, depois de você perceber a diferença, cara, não fica parado. Começa a criar exemplos reais do teu dia a dia, coisas que fazem sentido para você. E sempre que você tiver a chance, tente usar em frase. Eu fazia isso. Sempre que eu tinha chance, eu usava nas minhas frases. Então essa é a dica que eu deixo mais uma vez para você. E aí a gente chegou então ao fim dessa terceira aula. Então foi um pacote de aulas, né? Foi primeira aula, segunda aula, terceira aula. E com isso, eu acho que com essas 3 aulas você já vai começar a perceber essas diferenças e muito mais, já vai conseguir usar no teu dia a dia. Antes de você ir, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa teu joinha, se quiser deixar um comentário também, fica à vontade, a gente conversa ali nos comentários. E se você quer aprender inglês comigo, clique no primeiro link da descrição desse vídeo e fale comigo diretamente lá no WhatsApp. Certo? Te vejo então na nossa próxima aula. I'll see you there.